Eu não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Eu não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Quem criou tudo foi Deus, é o nosso Pai do céu. Quem criou tudo foi Deus, é o nosso Pai do céu. Jesus é filho de Deus, é o nosso grande irmão. Jesus é filho de Deus, é o nosso grande irmão. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta, mais uma aulinha da evangelização. Hoje nós vamos falar sobre as religiões. Vamos conhecer um pouquinho só de cada uma, porque é importante. Nós estamos na doutrina espírita, mas não é por isso que nós não vamos aprender sobre outras religiões. Não vamos nos aprofundar, mas vamos conhecer só um pouquinho. E vocês já pararam para pensar o que é uma religião? A tia colocou aí para vocês a definição do que é religião. É uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, a religião, ela é uma forma de nós nos ligarmos a um ser superior. Nós somos humanos e nós precisamos dessa ligação. E por isso, nós escolhemos uma ou outra para seguirmos as orientações e nos ligarmos a esse ser superior. E esse ser superior é Deus, que é falado em todas as religiões. E para que serve? Serve para nos religar a Deus, para que a gente possa estar sempre em contato, em pensamento e fortalecer também a nossa crença naquilo que a gente acredita, né? Fortalecer a nossa fé. E quais são as religiões que nós conhecemos? Você sabe de alguma? Em todo o mundo existem várias religiões. Vamos conhecê-la? Vamos começar pelo cristianismo. Como o próprio nome diz, o cristianismo vem de Cristo. E essa religião se iniciou através dos ensinamentos de Jesus, que é considerado o Salvador da humanidade. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, que é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento.
O Antigo Testamento conta a história da criação do mundo e das leis das tradições judaicas, e o Novo Testamento conta a vida de Jesus como os cristãos primitivos viviam. Podemos afirmar que aqueles que são adeptos ao cristianismo creem na existência de Deus, que é o Criador do universo, de Jesus Cristo, que ele é o elemento central da religião e considerado o redentor da humanidade e da vida após a morte. Aqui nessa foto, nós podemos visualizar uma igreja católica, que é do cristianismo, um exemplo do cristianismo. Aqui de frente nós podemos ver o altar da igreja, onde está o padre, né? No caso aqui é o bispo que está celebrando a missa, e os santos lá atrás, no fundo da foto, nós vemos alguns santos que estão no altar da igreja. Então, isso era uma questão comum, é uma questão comum da Igreja Católica. Protestantismo. Mas que nome estranho, protestantismo. Bom, a gente está vendo aí uma figura que tem glória de Deus, palavra de Deus, Cristo, fé e graça. O protestantismo, ele é um pouquinho parecido com o cristianismo. Por quê? Porque eles só têm a diferença de acreditar na palavra de Deus, na Bíblia. Eles acreditam em Cristo também, acreditam que nós temos a graça de Deus, a nossa fé e que Deus é tudo na nossa vida. E por que é protestante, né? Porque vem dos protestos dos cristãos contra algumas coisas que a Igreja Católica fazia há muitos anos atrás. E aí um monge da Igreja Católica, chamado Martinho Lutero, ele fez uma pequena mudança em algumas coisas que a Igreja Católica pregava. Principalmente a questão de adoração de imagens, porque quem já foi a uma igreja católica sabe que lá tem as imagens dos santos. E eles não creem nisso, eles creem apenas na ligação de nós seres humanos, com Deus. E também nas questões de fazer missa, que o Papa é autoridade total. Então, a salvação para os protestantes é conseguido por meio da graça e bondade de Deus. Por isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com o Criador, sem a necessidade de um intermediário, que lá, diferente da católica, a qual diz que o único método para obter a salvação é a partir dos sacramentos e rituais da purificação da alma, realizados por intermediação de pessoas santificadas, que são os padres e os bispos. O que são esses rituais? São o momento em que se recebe a hóstia, que é uma massa que representa o corpo de Cristo. Então, na Igreja Católica, existem alguns rituais, tem a primeira comunhão, precisa se casar de véu e grinalda, de branco. Então, são algumas coisas que a Igreja Católica coloca e que no protestantismo não é levado dessa forma, não é entendido dessa forma. E os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a seguir é a palavra de Deus, que está presente na Bíblia Sagrada. Então, por esse motivo, a partir da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para um monte de línguas e distribuída sem restrições para todas as pessoas. Aqui é o exemplo da igreja protestante. Não tem imagens e é uma coisa muito mais uniforme. Existe o altar, o púlpito, né, o palco,
onde o pastor prega e os fiéis estão ao fundo, compartilhando da oração, né, concentrados, fazendo a oração. O budismo. O budismo, ele é uma doutrina baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu 600 anos antes de Cristo. Ele busca a realização plena da natureza humana. Ele entende que a pessoa precisa se conectar com a sua natureza humana, ou seja, consigo mesmo. E ele diz também que a existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento, no qual vidas presentes e passadas estão ligadas, muito parecido com a doutrina espírita, que também prega a reencarnação. Aqui a tia trouxe um templo budista. Essa estátua é do Buda, que foi quem fundou o budismo e traz aí como lema da sua religião a meditação e a procura do conhecimento da sua natureza humana, né? Se conhecer por dentro. O judaísmo é uma religião que também acredita num só Deus. Ela é a mais antiga do mundo. Ela se originou lá nos primeiros tempos do Velho Testamento, onde Deus mandou Abraão procurar a terra prometida, e todos os seus outros seguidores, como Moisés, Davi, Salomão, deram continuidade a essa doutrina, a essa religião. E os judeus, eles acreditam que Javé, ou Jeová, em português, seja o Criador do universo, um ser que está em todos os lugares, que ele é todo-poderoso e ele sabe de todas as coisas, que influencia todo o universo e tem uma relação especial com seu povo. O livro sagrado dos judeus é o Torá, ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. Para o judaísmo, o pecado mais terrível de todos é a da idolatria, ou seja, a prática de adoração a ídolos e imagens. Aqui a tia vem trazer o templo judaico, onde nós podemos ver aqui aonde que os judeus fazem as suas orações. Tem aí uma grandeza, né? É muito respeito à prática da oração. A Umbanda. Nós vamos falar sobre essa religião, que é uma religião que também acredita num só Deus. E ela é afro-brasileira. O que é isso, tia? Uma parte dos seus ensinamentos vem dos africanos, daquelas pessoas que foram escravizadas, que vieram da África para cá, e aqui se misturaram com os brasileiros. E os 3 conceitos fundamentais é a luz, caridade e amor. A palavra Umbanda quer dizer arte de curar. E também tem Jesus como referência espiritual. E é possível encontrar sua imagem em lugar destacado nos altares das casas ou dos terreiros de Umbanda. Na Umbanda existem também alguns rituais, existem roupas, existem acessórios como cordões, né? E algumas práticas de iniciação, que às vezes a pessoa precisa conhecer primeiro, começar a entender como funciona, para depois se tornar
um praticante para estar dentro dessa religião. Vemos aqui um templo de Umbanda, que também é muito parecido com o do Candomblé, onde tem o altar, onde nós vemos no fundo várias imagens de santos e todos com roupa branca, vestidos como se fosse um uniforme, né? Cada um com o seu cordão, que é chamado de guia, e o ritual de adoração aos santos, né? Aos orixás. Temos também o candomblé. O candomblé, ela é uma crença africana que foi trazida também para o Brasil pelas pessoas escravizadas. Ela mistura um pouco com o catolicismo, né? E para cada elemento da natureza existe um orixá, ou seja, existe um deus, uma divindade. E eles também têm as práticas, têm os rituais de adoração aos deuses. Então, para cada orixá ou santo, como alguns costumam dizer, existe uma forma de agradar, né, de adorar aquele espírito. E eles também usam roupas específicas, usam cordões, como aqui está o nosso irmãozinho usando algumas guias. E eles usam instrumentos, tocam músicas, têm os seus hinos. Então, existe toda uma prática bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é também uma religião e tem pessoas que seguem essa religião. O islamismo é uma religião que surgiu na Península Arábica, ou seja, lá nas Arábias, lá no começo do século VII, há muitos anos atrás, e foi criada por Muhammad, que é conhecido em português como Maomé, o profeta Maomé. Essa crença religiosa é a segunda maior do mundo. E a maioria deles está localizada no continente asiático e africano, ou seja, os seus fiéis, a maioria deles está no continente asiático e africano. E o Islã é uma forma em português da gente dizer Islã, e essa palavra significa submissão, e que também é derivada da palavra salam, que significa paz. Então, a paz entre o corpo e o espírito. E o fiel ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esses termos também têm origem no idioma árabe. E muçulmano quer dizer submisso. Dentro dessa fé islâmica, o muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. Assim como o judaísmo e o cristianismo, o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, só tem um Deus, eles acreditam no único Deus, e o nome dele é Alá. Então, e no hinduísmo, a gente vai ver que é uma religião bem interessante. Ela é a religião oficial da Índia. E os seus adeptos, eles estão ligados a muitas coisas. Eles trabalham muito a questão da meditação e o canto de mantras, que são palavras cantadas em homenagem a divindades específicas. E eles também têm vários, né, deuses, eles têm essa adoração a vários deuses, e que depois, mais tarde, no ano que vem, a gente pode vir falar de cada um deles, fazer um trabalho sobre os deuses do hinduísmo. E a tia trouxe para vocês terem uma noção de quantas religiões nós temos no mundo.
Aqui é o lugar sagrado dos fiéis do islamismo, onde eles param para fazer as suas orações. É um templo bastante espaçoso, é um local onde eles se dedicam à adoração a Deus. Nessa foto, nós vemos um templo do hinduísmo. Aqueles que são adeptos a essa religião, eles frequentam esse templo para fazer também as suas orações, as suas adorações. E por fim, a gente vai falar só um pouquinho sobre o Espiritismo, né? Que é a doutrina que nós estamos estudando. É uma doutrina que também diz que nós temos um Deus que é criador do universo e criador de todas as coisas, está presente em todos os lugares, é justo, é misericordioso e também fala da nossa imortalidade da alma, que a gente não morre. O Espiritismo diz que a gente tem uma continuidade da vida e que nós podemos também voltar em várias existências. Também fala que existem outros mundos habitados e que os espíritos, que são aquelas pessoas que já não estão entre nós, os encarnados, podem se comunicar. Então, a doutrina espírita, ela também fala de Jesus, fala da caridade e fala de todas as coisas que nos ajudam a chegar à nossa perfeição. E um dia todos seremos espíritos puros e felizes. E aqui uma foto simples de um centro espírita como o nosso, onde nós vemos que só tem mesmo uma mesa e as pessoas para fazer as palestras e a assistência, como tem na nossa cruzada, né? Então, aqui está um exemplo das casas espíritas, onde se estuda a doutrina espírita. Vemos então, pessoal, que existem várias religiões, mas o que importa é que cada um faça a sua oração, respeite a religião dele e tenha compreensão de cada um está da onde se sente bem. Não importa se nossa Religiões são escolas onde estagiamos. Há tantas formas, tantos meios de aprender o bem. Há tantos livros, tantos mestres para que aprendamos. Cada aprendiz com o método que mais lhe convém. Interpretações são fragmentos de uma mesma verdade. São conta-gotas, são degraus rasgando véus. No fim das contas, o que conta é a caridade. Um só caminho é o bem que nos leva aos céus. Não importa qual a sua religião, Deus é um só e somos todos irmãos. A salvação não depende do que você crê, é a sua caridade o que Deus quer ver. Religiões são escolas onde estagiamos. Há tantas formas, tantos meios de aprender o bem. Há tantos livros, tantos mestres para que aprendamos. Cada aprendiz
com o método que mais lhe convém. Interpretações são fragmentos de uma mesma verdade. São conta-gotas, são degraus rasgando véus. No fim das contas, o que conta é a caridade. Um só caminho é o bem que nos leva aos céus. Não importa qual a sua